Dando continuidade aqui ao nosso evento, lembrando que o CID é gratuito graças aos nossos colaboradores. E hoje teremos aqui a apresentação da Tektronix pelo Rodrigo Schneider, que é gerente da empresa. Rodrigo, fique à vontade. Obrigado, Major Rafael. Um bom dia a todos. Como o Major me apresentou, meu nome é Rodrigo Schneider. Eu sou engenheiro, tenho mestrado em automação e controle e estou há quase 5 anos como responsável do atendimento da Tektronix aqui no Brasil. A ideia hoje é apresentar para vocês um pouquinho do panorama de como vem evoluindo os instrumentos de medição, especialmente para a parte de comunicações sem fio, aplicações de wireless, e como que a categoria que é o nosso carro-chefe, o tipo de instrumento pelo qual a Tektronix é mais conhecida, que são os osciloscópios, vem se aproximando e em alguns pontos até se fundindo com uma outra categoria, que é muito usada na parte de comunicação sem fio, que são os analisadores de espectro. Antes de eu começar, uma curiosidade, tem alguém da audiência que nunca ouviu o nome Tektronix, não conhece a empresa? Tem alguns aí, então, legal. Tektronix é uma empresa americana, tem quase 80 anos no mercado de teste e medição. Desde a fundação, é uma empresa focada em fornecer instrumentos de medição, principalmente para a área de eletrônica. Tá? Então, o tipo de instrumento pelo qual a gente é mais conhecido são os osciloscópios, que são instrumentos tradicionalmente usados na eletrônica para eu conseguir ver a forma de um sinal eletrônico e poder validar um projeto, poder fazer uma validação, um teste de qualidade de um produto, se ele está se comportando como ele deveria. O que eu preparei para apresentar hoje para vocês vai passar por um panorama de mercado, um panorama de aplicações de engenharia, principalmente aplicações de RF, de wireless, de comunicações. E depois a gente vai passar por como está hoje a plataforma de soluções da Tektronix para esse tipo de uso. Então, para começar, vamos contextualizar o que é hoje um diagrama comum de um sistema de comunicação. Então, se eu pensar num transmissor-receptor, eu tenho basicamente esse tipo de construção hoje em dia, onde eu tenho um canal de recepção de sinais, esse receptor tem um circuito ali de condicionamento, que ele vai amplificar esse sinal, vai filtrar, fazer um batimento de frequência, para trazer essa frequência alta de comunicação sem fio para uma frequência mais baixa, que é mais fácil de manusear numa placa eletrônica, converter esse sinal de analógico para digital, e aí, com o sinal digitalizado, fazer o processamento e entender o que é esse sinal que está sendo recebido. Do outro lado, quando eu tenho a transmissão de sinais, e muitas vezes eu tenho um transceptor que tem os dois lados, é esse o diagrama de blocos, eu vou ter o sinal digital que eu estou construindo e preciso transmitir, converto esse sinal de digital para analógico, faço filtragem, mas mais importante de tudo, faço um batimento de frequências para levar esse sinal de uma frequência baixa de nível eletrônico para a frequência alta, que é o nível de transmissão por antenas. Esse é um diagrama muito comum para transceptores, e se eu olhar só a parte de cima, é um receptor de RF, e a parte de baixo é um transmissor de RF. Historicamente, a gente usa gerador de sinais para testar um receptor. Nesse caso aqui, um AWG é um gerador de formas de onda arbitrária, um gerador banda larga, que eu posso tanto gerar o sinal de interesse que eu vou receber e vou validar se esse meu receptor está funcionando bem, quanto também, por ser banda larga, interferências e outros sinais misturados a esse sinal para ver se o comportamento do meu receptor se altera. Do outro lado, para eu testar o transmissor, eu vou ter um analisador de espectro que consegue captar esse sinal lá na saída da antena, vai entrar no analisador de espectro, e eu tenho todas as capacidades necessárias
para fazer uma análise de modulação, de intensidade de sinal, de frequência, se o sinal está ocupando a frequência correta ou não, e assim por diante. Isso tudo que está aqui é o clássico. Já é assim há pelo menos uns 20 anos, é o que se faz na área de wireless. Uma evolução que vem surgindo com o avanço da tecnologia é que esse elemento que está aqui, o conversor de analógico para digital no receptor e o conversor de digital para analógico no transmissor, ele vem evoluindo, permitindo trabalhar com frequências cada vez mais altas, e eu tenho também nos processadores capacidade para processar uma massa de dados cada vez maior. E em alguns casos, a gente está podendo abrir mão do estágio mixer. O que acontece quando eu abro mão do estágio mixer? Eu tenho o que a gente chama da conversão direta. Eu vou pegar o sinal lá em RF, em frequências altas, levar direto para o mundo digital e processar esse sinal com uma banda muito mais larga. Trabalhar uma banda mais larga traz o benefício de eu ter muito mais informação na hora do meu processamento, mas tem o desafio tecnológico de ser uma massa de dados muito maior. Eu tenho um desafio de engenharia grande, que quando eu tinha o mixer e eu selecionava uma faixa estreita lá daquela frequência alta, naturalmente eu reduzia o tamanho do problema que eu estava me deparando e tendo que resolver. Isso vem acontecendo, então eu tenho trabalhado com conversão direta. No lado do gerador, se eu tenho geradores banda larga, como os de forma de onda arbitrária, tudo bem, eu continuo podendo trabalhar desde a frequência muito alta até a frequência muito baixa na conversão direta. Porém, no lado de testar o transmissor com um analisador de espectro, o analisador de espectro clássico também é um instrumento banda estreita. Ele tem lá batimentos e ele analisa uma faixa estreita do espectro todo de frequências. Então, quando eu pulo o mixer e tenho conversão direta no transmissor e preciso analisar esse sinal, o analisador de espectro começa a ser um gargalo. E na apresentação a gente vai explorar que instrumento, se eu sou da Tektronix, vocês já devem ter aí um spoiler, qual instrumento que provavelmente pode resolver esse problema trabalhando ali banda larga na análise de RF. Um analisador de espectro, tradicionalmente, ele vai fazer vários tipos de medida. Aqui tem alguns exemplos das medidas que um analisador de espectro pode realizar para a gente, mas, em geral, elas estão nas categorias de analisar qualidade de modulação e qualidade de sinal, níveis de potência, ocupação de frequências, ocupação de banda do espectro eletromagnético e análise de espúrios, emissões em frequências que não deveriam estar presentes ali, mas por imperfeições do circuito do meu projeto, do meu transmissor, elas acabam existindo. Então, esses são as categorias principais que um analisador de espectro traz para dentro do laboratório como capacidade de medida. E só também um pouquinho mais de contexto, quando a gente fala de comunicação sem fio, comunicação wireless, sinais de RF em geral, 90% dos casos a gente também está falando de modulação. Modulação nada mais é do que eu pegar um sinal que é de uma frequência muito alta e inserir, fazer com que ele carregue informação e não seja somente um sinal puro. Isso é o que a gente chama de modulação. E isso é feito da seguinte forma. Aqui a gente tem a matemática que descreve um sinal senoidal de uma frequência lá no meu espectro magnético. E esse sinal ele pode ter variações das suas características, que é onde eu vou embutir a informação que eu quero transmitir. Pode ser uma variação de amplitude, pode ser uma variação da frequência desse sinal, ou pode ser uma variação da fase desse sinal. Essas são as modulações analógicas, mais clássico que a gente tem possível na parte de modulação. Lógico que, hoje em dia, o mundo inteiro é digital e parte dessas variações a gente também tem a correspondente dela de modulação digital.
E, normalmente, na modulação digital, a gente transforma essa representação aqui, que seria uma representação de magnitude, frequência e fase do meu sinal, numa representação cartesiana, que seria fase e quadratura do meu sinal. Fazer essa conversão de coordenadas permite que a matemática envolvida simplifique muito. Enquanto aqui eu tenho uma matemática trigonométrica, que para colocar na eletrônica e no mundo digital é complicado, quando eu passo para o cartesiano, eu tenho operações mais simples de multiplicação e soma, que são muito mais simples de implementar na eletrônica. Então, na área de RF, é super comum se falar de composição de sinal em I e Q, que é o fase e quadratura. Tá? Só dando um contexto para quem não é tanto da área aí de RF, telecom, é aqui que tem a matemática do que está por trás, quando a gente fala de uma modulação QAM, que é muito comum, uma modulação FSK, essas modulações digitais, está tudo parte dessa premissa básica aqui, de trabalhar a composição de sinal em uma matemática de fase e quadratura, que é uma matemática cartesiana. E nessa evolução, voltando aqui o slide anterior, na verdade, quando a gente sai das modulações analógicas, de eu só manipular aqui amplitude ou frequência do meu sinal, e parto para essas modulações digitais, um dos ganhos Alô, alô? Oh, boa. Então, um dos ganhos que eu tenho quando eu saio das modulações analógicas e vou para as modulações digitais é um melhor uso de banda de frequência em relação à quantidade de informação que eu levo. A gente chama isso de eficiência espectral. E com o avanço da tecnologia, aquele quadrinho que eu mostrei, que tem a fase e quadratura, eu divido ele em mais partes para carregar mais informação possível. Então, aqui eu tenho dois exemplos da modulação QAM, que é uma modulação de fase, quadratura e amplitude no meu sinal, que permite, com um único pedaço de informação de sinal de RF, eu carregar vários bits de informação digital. Nesse primeiro exemplo, que é uma das técnicas de Wi-Fi comercial, o padrão 802.11 AC, a gente usa o esquema de 256 QAM. Aquele diagrama de fase e quadratura, a gente divide ele em 256 posições possíveis, e cada uma dessa posição é um pedacinho de sinal que eu transmito ou que eu recebo, e ele sozinho carrega 8 bits de informação. A próxima evolução que já está no mercado, o 802.11 AX, que é a última versão de Wi-Fi, ele usa um esquema de modulação que, ao invés de dividir em 256 posições, ele divide em 1024 posições. Com isso, cada trecho de sinal carrega 10 bits de informação. Tenho 2 bits a mais. Então, a eficiência espectral, com o mesmo espaço de frequência que eu tenho, eu consigo levar mais informação. Isso é excelente em termos de eficiência energética, em termos de eficiência espectral, quanto de faixa de frequência que eu preciso para um canal de comunicação, porém, traz um desafio tecnológico muito grande, porque o meu transmissor e o meu receptor, eles têm que ter uma exatidão muito grande do posicionamento de amplitude e fase do sinal, para que eu não misture uma posição com outra. Esse é que é o grande desafio. Quanto mais a gente avança, mais exatidão eu tenho que ter na qualidade de sinal, na fidelidade de sinal. E isso vale no transmissor que eu estou utilizando, mas também
no instrumental que eu vou utilizar para validar se o meu transmissor que eu estou projetando está funcionando de acordo com o projeto. E isso é utilizado também na área militar. Eu dei um exemplo comercial, que é o Wi-Fi, mas praticamente todas as comunicações militares modernas estão baseadas em esquemas de modulação bastante avançados. Um outro ponto de avanço da tecnologia que também está estressando os instrumentos de laboratório que eram usados ali para fazer as validações da engenharia é a necessidade de trabalhar multicanal. Historicamente, a gente trabalhava com aquele transmissor e receptor que eu mostrei, que tinha uma antena para transmitir sinal e uma outra antena para receber sinal. Ponto a ponto, 1x1, como a gente usa muito também na engenharia, e resolvido. Porém, um outro avanço da engenharia e da tecnologia é em não mais utilizar uma única antena no transmissor e uma única no receptor, mas eu ter múltiplas antenas dos dois lados. Para que eu tenho isso? Um dos ganhos que a gente tem é poder, com múltiplas antenas, eu tenho todo um cálculo de geometria ali espacial do diagrama de transmissão e recepção dessas antenas, que quando combinadas, uma interfere na outra de tal forma que eu consigo direcionar para onde eu quero transmitir o meu sinal com uma matriz de antenas que às vezes é plana, e não precisar de uma antena toda mecanicamente movimentável. Eu posso, com uma matriz fixa de antenas, com acionamentos eletrônicos de cada um dos elementos, direcionar para qual posição que eu quero transmitir aquele meu sinal. Isso já é um ganho inicial, e junto com isso, eu também tenho um outro ganho natural nessa operação, que é o seguinte, é a eficiência energética. Ao invés de eu transmitir para todas as direções e dividir a energia que eu estou colocando naquela antena para todas as direções possíveis, quando eu direciono o meu feixe de comunicação, eu concentro a energia que eu estou aplicando naquela antena somente para aquela direção. Eu consigo chegar mais longe. Então, é um ganho muito grande utilizar comunicação multi-antenas no mundo de RF e wireless. Então, aqui tem um exemplo de uma matriz de antena de radar. Radar, o tradicional, o mais clássico que a gente vê em fotos e vídeos, é aquela anteninha giratória, que, eventualmente, em radares mais modernos, eu posso ter uma matriz que pode até estar fixa e não precisar de movimentação. No lado da recepção, eu ter múltiplas antenas no receptor causa exatamente o mesmo fenômeno, só que no lado de um receptor. Então, eu consigo ter eficiência energética na recepção e eu consigo também identificar qual que é a direção de onde está vindo o meu sinal. Onde está o transmissor que eu estou recebendo o sinal. Então, aqui o DOA o Direction Finding, identificação de direção das fontes de sinal. E na área de telecom também, o MIMO, de eu ter múltiplas antenas e múltiplas antenas no transmissor e no receptor, para ter melhor eficiência energética, ter melhor ocupação espectral e ter o máximo de transmissão de informações naquele canal de telecomunicação. Dentro da área militar, a gente tem vários benefícios de se trabalhar com modulações multicanais. Não vou ler todo o slide, fica depois a referência para vocês, mas, por exemplo, eu venho falando aí nos últimos slides, a eficiência máxima daquelas frequências que eu aloquei para fazer aquela transmissão, um anti-jamming, ou seja, eu ter mais imunidade no meu canal de comunicação, estar mais protegido, tudo isso são assuntos de guerra eletrônica, que é o tema aqui do simpósio, o tema de trabalho de vários de vocês. E quando eu trabalho múltiplos canais no RF, uma das questões que é muito crítica, possivelmente muitos de vocês já se depararam e já tiveram que trabalhar, é o que se chama de coerência de fase. Ou seja, eu preciso ter múltiplos canais para fazer as análises dessas várias antenas,
E entre esses canais eu tenho que ter um altíssimo nível de sincronismo para garantir que eu consigo verificar diferenças de fase entre os canais das várias antenas. Porque justamente a diferença de fase vai estar relacionada à qualidade dessa modulação, a eficiência, a exatidão daqueles pontos no diagrama ali naquele diagrama cartesiano que a gente chama de constelação, e também é um ponto crítico para, dentro do projeto, eu otimizar ao máximo essa matriz de antena, a posição de cada uma das antenas, o dimensionamento de cada uma das antenas. Eu preciso ter capacidade de medir a diferença de fase entre elas para fazer todas as otimizações dentro do projeto. Instrumentos clássicos que a gente tem dentro de um laboratório de RF são um Network Analyzer, um analisador de espectro e osciloscópio. Costumo ter esses instrumentos dentro do laboratório. O Network Analyzer, ele é um excelente instrumento para fazer caracterização da antena. Levantar os parâmetros S, fazer casamentos de impedância, fazer o levantamento e a otimização de como que essa antena transfere essa energia do elemento metálico para o ar, faz essa conversão de sinal elétrico para sinal eletromagnético. O Network Analyzer é excelente para fazer isso. Porém, ele não é um instrumento de fazer variação de transitórios, ele não é um instrumento multicanais. Então, olhar, por exemplo, essa diferença de fase não é possível normalmente com o Network Analyzer. O analisador de espectro, ele já é um instrumento que, em algumas situações, ele pega bem sinais transitórios. Eu consigo fazer uma avaliação de magnitude e fase de um sinal, mas, historicamente, é um instrumento de um único canal. Então, a relação de fase entre duas antenas também é algo que um analisador de espectro normalmente não consegue fazer. Resta para a gente tentar fazer isso no osciloscópio. O osciloscópio, ele historicamente não é um instrumento de altíssima frequência. Então, não é um instrumento que o engenheiro lá do laboratório de RF vai pensar no primeiro momento. Porém, se a gente falar de osciloscópios atuais, osciloscópios modernos, a gente tem sim osciloscópios chegando em frequências muito altas. Para quem nunca viu, no stand aqui da Tektronix eu estou com um osciloscópio de 10 GHz de frequência, já atende a maior parte das aplicações de comunicação sem fio. E no próprio stand eu não tenho ele aqui, mas tem uma foto de um modelo que a Tektronix lançou na semana passada, que vai até 25 GHz. Vou detalhar um pouquinho mais ele daqui a alguns minutinhos na apresentação. Então, o osciloscópio, como ele naturalmente é um instrumento multicanais, é normal você ter num laboratório um osciloscópio com 4 canais, por exemplo. E hoje a gente tem opções de osciloscópio com até 8 canais, e esses canais dentro do mesmo instrumento são naturalmente sincronizados entre si. Essa medida de fase é excelente de ser feita dentro de um osciloscópio. Então, ele passa a ser um instrumento muito poderoso para a gente também utilizar nas aplicações mais críticas de RF. Aqui é um exemplo. Então, satélite de alta taxa de transmissão. Ele vai usar esse conceito de múltiplas antenas para separar as comunicações em diferentes pontos. Ele vai direcionar a informação para esse receptor, que é diferente da informação para esse receptor e para esse outro. E numa rede de comunicação mesh, que é uma rede com múltiplos transmissores e receptores interconectados, o termo mesh em inglês está mais ou menos associado à bagunça, porque de fato é uma rede que, se você olhar, ela não tem uma arquitetura muito bem definida, ela é auto-reconfigurável automaticamente. Então, essa rede também tem um aspecto muito forte de multicanais. O analisador de espectro clássico não vai agregar tudo o que é necessário para vocês validarem e fazer as medidas necessárias num ambiente como esse. Um osciloscópio multicanais com largura de banda alta voltou.
que lhes permite trabalhar esses conceitos. E aqui alguns exemplos das medições que são necessárias e que o osciloscópio vai permitir vocês realizarem. A especial seria essa relação de fase entre os canais, que outros instrumentos não permitem. E aqui tem outros exemplos que um analisador de espectro classicamente provavelmente faria, mas que também pode ser feita no osciloscópio. Por exemplo, a medida de EVM, que é o erro de modulação, aquele erro de posição daqueles pontinhos no gráfico de constelação que eu mostrei para vocês. O analisador de espectro classicamente faz isso, mas hoje em dia também dá para fazer muito bem num osciloscópio. E ao utilizar um osciloscópio nesse cenário, a gente está saindo de um instrumento que era muito mais de propósito fechado. O analisador de espectro é basicamente um instrumento de análise de RF e comunicação wireless, para um instrumento que é muito mais propósito aberto. O osciloscópio, ele hoje também atende esse tipo de uso, mas ele continua sendo o instrumento de fazer análise de sinais digitais, fazer análise de relação entre diferentes sinais numa placa eletrônica. Vamos ver se aqui melhora aqui a comunicação com o receptor. Então, é um instrumento muito mais versátil, que também vai atender aplicações de wireless, de RF, mas continua permitindo medir tudo que você já media antes com um osciloscópio. Uma segurança de investimento ainda maior. Você dá mais usos para um mesmo recurso financeiro. Então, vamos entrar um pouquinho mais a fundo agora de o que tem na linha da Tektronix, nesse sentido que eu contextualizei com vocês. Então, primeiro ponto... A gente tem alguns osciloscópios que podem rodar uma análise de espectro. Isso hoje quase qualquer osciloscópio pode te mostrar um gráfico de frequências do sinal, mas que, além disso, ele também tem um circuito de entrada muito similar ao circuito de entrada de um analisador de espectro. Então, eu consigo ter aqui os gráficos de forma de onda no tempo, que é o que o osciloscópio classicamente me apresenta. Também ter o gráfico de espectro ao longo do tempo, que é de um analisador de espectro, rodando dentro do mesmo instrumento, compartilhando a mesma tela, sincronizados. E, o que é interessante, mantendo o uso das funções aqui de osciloscópio. Então, eu posso, no sinal de antena, fazer todas as validações de RF, enquanto eu tenho nos outros canais outros sinais desse mesmo circuito, desse mesmo módulo, para eu ver a correlação entre cada um desses sinais. A Tektronix batizou essa capacidade de Spectrum View, onde, simultaneamente, eu vejo domínio do tempo e domínio da frequência, enquanto os outros canais continuam ativos, mostrando, por exemplo, uma decodificação de protocolo digital, mostrando uma relação aqui de tempo de subida de um sinal. Eu posso correlacionar todos eles, porque a linha de tempo aqui desses vários gráficos, ela é a mesma. Eu posso colocar um cursor e ver diferença de fase, ver como que se relaciona um canal com o outro. E na parte de análise espectral, eu tenho aqui o gráfico de espectro do sinal com controles similares ao de um analisador de espectro. Eu tenho controle da frequência central, span, largura de banda, tudo isso como eu teria num analisador de espectro dedicado. Só que aqui, dentro de um osciloscópio, enquanto todas as funções de osciloscópio continuam ativas e em funcionamento. E um outro recurso que a gente tem é de rodar as análises vetoriais avançadas também dentro do osciloscópio, inclusive multicanais. Esse software, que se chama Signal View, é o software de análises vetoriais de RF da Tektronix, que vocês podem rodar ele dentro do osciloscópio, nos canais, enquanto os outros canais estão medindo qualquer outro tipo de sinal,
e você vê as duas coisas simultaneamente. Então, aqui é um software já muito tradicional da Tektronix. Aqui tem as últimas novidades, mas a mais interessante delas, que foi habilitada nos osciloscópios, é a capacidade de analisar múltiplos canais simultaneamente. Antigamente, esse software era usado para ver um canal por vez, mas com esses avanços que a gente conversou durante a apresentação, a ferramenta de análise também se adaptou para poder permitir a análise multicanal. Alguns exemplos, né? Então, as visualizações para eu observar aquele gráfico de constelação que eu mostrei para vocês, que mostra as posições possíveis dos sinais, as medidas de EVM, por exemplo, diagrama de olho, que indicam qualidade desse sinal dentro ali do meu projeto, e ele permite também fazer análise em todos os esquemas de modulação mais comuns do mercado. Então, vocês podem utilizar para praticamente qualquer esquema de modulação que vocês estejam se deparando no projeto de vocês, você vai ter a capacidade de analisar esse esquema de modulação. Aquelas medidas que a gente comentou no comecinho da apresentação, elas também estão todas presentes aqui no software de análise, qualidade de modulação, integridade de sinal, análise de erro, decodificação da modulação, tudo isso está presente dentro do software de análise. E aqui tem uma tela ilustrando para vocês aquele exemplo mais avançado que eu comentei, de 1024 QAM. Esse software também permite fazer essa análise. Aqui está o diagrama de constelação. Dá para a gente maximizar, mas dá para também visualizar a constelação enquanto eu visualizo o espectro de frequência do sinal, a janela do tempo em que eu quero que ele faça a medida e o diagrama de olho, que indica a qualidade dos bits que estão sendo enviados nessa transmissão. Na linha de cima, eu estou visualizando um canal de comunicação a 2 GHz, e na linha de baixo, eu estou vendo um outro canal de comunicação com o mesmo esquema, 1024 QAM, só que a 1 GHz de frequência. Então, aqui é justamente uma tela do que a gente está conversando durante a apresentação, de eu analisar simultaneamente 2 canais que podem estar correlacionados e podem impactar. Diferença entre um canal e o outro pode impactar a qualidade do meu sistema de comunicação. Onde que isso funciona? Em osciloscópios de alto desempenho da Tektronix. A gente tem esse daqui, que é o que está no nosso stand, que é uma linha que chega a até 10 GHz e pode ter até 8 canais de entrada. Eu consigo analisar simultaneamente até 8 canais de sinal. Ou na linha mais avançada que a gente tem, que vai até 70 GHz e eu posso ter até 4 canais aqui. Tá? Agora, na apresentação, em algum momento eu comentei com vocês que na semana passada a Tektronix lançou uma linha nova. Está bem no meio desses dois, é uma linha que vai a até 25 GHz e traz vários avanços de performance. Então, eu tenho o mesmo padrão de conexão de sinal que eu tenho no osciloscópio de alto desempenho tradicional da Tektronix. Eu tenho as ferramentas de análise avançadas para ver integridade de sinal, para ver análise de RF e tudo mais. Toda a plataforma de software está disponível e compatível nessa série nova. Eu tenho a interface de operação da família 6, que é essa daqui, que é uma interface interface de uso do instrumento moderna e preparada para touchscreen. Então, isso já também vem junto, no mais novo, e vários avanços de eletrônica no nível de chip. O chip de entrada que a Tektronix desenvolve, os mais avançados, receberão mais um passo ali de avanço tecnológico e estão presentes no que a gente batizou de DPO da série 7. DPO é o Digital Phosphor Oscilloscope, osciloscópio ali de fósforo digital. Então, esse é o novo lançamento da Tektronix, completa essa nossa linha de instrumentos, desde os mais básicos até hoje, agora os de altíssimo desempenho, com uma mesma interface de operação, uma mesma identidade visual, que
usuários que de repente aprenderem a utilizar nos modelos mais básicos e se depararem num projeto de engenharia mais avançado, com instrumentos de alto desempenho, vão ter a mesma experiência de uso, posição dos comandos, menus, forma de selecionar e configurar cada sinal dentro da tela. É padronizado em toda a linha. E isso chegou agora na linha de mais alto desempenho. Passando bem rápido, não vou me dedicar muito aqui a número técnico, mas é uma plataforma de 8 até 25 GHz com 4 canais, e os principais diferenciais desse novo instrumento é a qualidade de sinal, número de bits efetivos de resolução. Ele tem o melhor do mercado. Isso se alcança porque ele tem o menor piso de ruído de todo o mercado de instrumentos. A Tektronix se dedicou muito em apresentar o instrumento que vai fazer uma medida e você tem uma grande confiança de que, se o seu sinal está fora das margens que você definiu, ou está muito no limite das margens, não é o instrumento que está agregando ruído e erro na sua medida. É, de fato, o sinal. Pode dedicar tempo ali no seu ajuste para dar uma melhorada nesse sinal, e não porque o instrumento tem erro e ele te levou a uma conclusão de que o sinal estaria errado. Não, não. Aqui a gente está entregando o menor ruído interno do mercado para que você tenha essa convicção de que, se o instrumento te apresentou uma informação, é aquela informação mesmo que está na placa, na antena do seu circuito. Esse instrumento, ele é o melhor instrumento banda larga e multicanal que vocês vão encontrar. Ele vai entregar tudo que um osciloscópio poderia entregar, com uma largura de banda enorme, de até 25 GHz, e também tudo que vocês encontrariam nos melhores analisadores de sinais de RF, analisadores de espectro, dessa faixa de frequência. Só que no mesmo instrumento. Então, com isso, você consegue endereçar tudo o que a gente conversou até agora. Aplicações multicanais, análise de diferença de fase num array, numa matriz de antenas, fazer direction finding, trabalhar modulações que são multiportadoras, tudo que tem de mais avançado na área de RF, comunicações, esse instrumento vai viabilizar para vocês fazerem análise. Ele tem 4 canais para você fazer entradas simultâneas, com o nível de sincronismo a nível de clock de amostragem, isso é, eu tenho coerência de fase nas minhas medidas, e dentro do instrumento, na parte de processamento, eu consigo fazer todas as análises vetoriais para ver esquema de modulação, fazer qualidade da minha modulação, qualidade de sinal, tudo isso eu consigo fazer em banda larga. Aqui é números, também não vou entrar em detalhe, mas são as principais características de especificação de um analisador de espectro. Tá? Então, aqui é piso de ruído, aqui é relação sinal-ruído, aqui é ruído de fase, aqui é erro vetorial de modulação. São 4 especificações fundamentais para você ver a performance de... Alô? Voltou. Então, aqui só ilustrando que o nível que a gente chega de especificação técnica nesse instrumento que eu estou mostrando para vocês, ele é igual ou melhor do que os melhores analisadores de espectro que vocês vão encontrar nessa faixa de frequência. Aqui só ilustrando como que você vai ver na interface do instrumento. Nesse primeiro exemplo, eu consigo facilmente trabalhar com multicanais. Cada gráfico que eu habilito na tela do instrumento, eu defino qual é a fonte de sinal que eu estou utilizando, qual é o canal no qual eu vou fazer, aqui no nosso caso, a análise espectral, configurei o canal, vou fazer a configuração da modulação que eu estou utilizando, aqui a configuração da frequência de interesse que eu estou trabalhando, então ele aumentando o tamanho dessa janela de frequência. Aqui eu já consigo ver o espectro como um canal de comunicação
E agora eu vou fazer os ajustes dos parâmetros de modulação para eu conseguir ver aquele diagrama de constelação, nesse caso aqui de um QPSK, que são 4 posições naquele diagrama fase e quadratura, e eu tenho bem definido 4 posições para esse sinal. Que ele já repetiu. E nesse segundo exemplo, eu mostrando essa flexibilidade para eu ter múltiplos canais independentes e controle independente desses múltiplos canais. Então, estes gráficos aqui na esquerda e esses gráficos na direita, eles apresentam 2 canais diferentes. Aqui em cima eu tenho o espectro de frequência desses canais, e aqui embaixo eu tenho uma visualização no domínio do tempo para eu indicar para o instrumento em qual momento que eu quero que ele realize essa análise de espectro. Eu posso indicar qual o momento e indicar também o tamanho da janela de tempo que eu quero que ele leve em conta nas análises. Eu tenho esses controles independentes para cada um dos canais. Tá bom? Então, chegando aqui já também para o final da nossa apresentação, eu comentei da especificação de erro vetorial de modulação, o EVM. Esse instrumento, numa modulação a 10 GHz e um 256 QAM, que é um esquema de modulação já bastante intenso em capacidade de dados, há uma faixa de frequência bem ampla. A gente consegue chegar numa medida de EVM menor do que 1%. Para quem talvez não é da área de medida, esse número não diga muita coisa, mas é um nível de exatidão bastante alto para esse esquema de modulação nessa faixa de frequência. Você só vai chegar nesse nível de exatidão com instrumentos com altíssima sensibilidade e altíssima fidelidade de sinal. E aí o último slide para a gente concluir. Em resumo, hoje em dia, os osciloscópios, eles alcançam frequências muito altas, eles são instrumentos naturalmente multicanais, e eles alcançam agora um nível de fidelidade de sinal comparável aos melhores analisadores de espectro que vocês podem encontrar. Então, com toda a flexibilidade que o osciloscópio entrega, e mais esses recursos adicionais, ele se torna um instrumento fundamental mesmo para os laboratórios de RF avançados, que até algumas gerações atrás não consideravam o osciloscópio para isso. Agora ele chegou nesse nível e ele agrega coisas que o analisador de espectro não traz. Então, considerem osciloscópios, os de alto desempenho, de alta frequência, para os seus próximos projetos, especialmente porque, como eu comentei lá no comecinho da apresentação, vocês provavelmente vão se deparar com RF de conversão direta, RF banda larga. E os instrumentos tradicionais de RF, de telecom, eles são banda estreita. Eles estão dedicados para uma faixa de frequência e para a conversão direta não é a arquitetura ideal. O osciloscópio, ele nasceu assim, ele é banda larga desde sempre, e o que ele evoluiu agora é em chegar nas faixas de frequência que o RF pede. Então, ele encontrou de pronto com o que tem de mais avançado na área de RF telecom. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Cumpri, acho que, com a meta de horário. E agradeço aí a participação de todos. Não sei se alguém tiver alguma curiosidade, pergunta. Temos tempo para perguntas, se alguém tiver. Também deixo meus dados de contato, meu e-mail, meu telefone. Se depois do evento surgir alguma dúvida, alguma curiosidade, precisarem de algum apoio no dia a dia de vocês, podem contar com o nosso apoio. Vou pedir então uma salva de palmas para o Rodrigo. Lembrar que até amanhã, quem tem curiosidade e dúvida, tem um stand da empresa ali em frente à área do COF. Obrigado a todos. Obrigado a todos.